Muito bom dia, vamos lá! Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar, dia 6 do nosso desafio. Para você que está vendo esse replay, fica comigo que hoje a gente vai ter uma convidada super especial que vai compartilhar um pouquinho da história de superação dela, as dificuldades que ela já tenha enfrentado durante a jornada dela até chegar no objetivo. E eu tenho certeza que você, profissa, candidato inteligente, tenta e busca sempre aprender com a experiência do outro, com a experiência dos outros candidatos. Por que, Roberto, que é importante eu estar atento para aprender com a experiência de outros candidatos? Porque assim você não vai cometer as falhas, os erros que eles possam ter cometido. E isso é absolutamente normal. Eu cometi diversos erros na minha preparação. Tenho certeza que a Jéssica também, que vai estar com a gente já já, vai poder expor isso para você. E você, que é uma pessoa inteligente, vai fazer o quê? Antecipa o erro para não cair justamente no mesmo erro. E, portanto, você vai passar mais rápido, você vai aprender mais rápido, você vai construir a sua aprovação mais rápido, de uma maneira mais eficiente, mais inteligente. É isso que a gente faz aqui no nosso programa. Então, seja muito bem-vindo ao dia 6 do nosso desafio 20 Lives. No momento, a gente está participando de um desafio que foi proposto e a gente já está no 6º dia em que a gente está fazendo uma live por dia, ou seja, segunda, quarta e sexta a gente tem live às 7h37 da manhã. Obrigado, chegou aqui minha bateria aqui, agora eu já estou pronto para minha live hoje, né? Live com cafezinho tem que ter. Terminei meu treino ainda agorinha, tem 5 minutinhos, só deu tempo de tomar banho, caí aqui, ainda nem tomei café, para cumprir o horário, obviamente, porque eu sei que você estava me esperando. 7h37, segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã. Terças e quintas muda o horário, vai para 18 horas. Então amanhã a gente tem uma live às 18 horas, já que amanhã é terça-feira. E como eu dizia, aqui no canal a gente discute estratégias, técnicas de estudo, a gente tem aulas completas. Se você ainda não viu o nosso IGTV, clica depois no nosso perfil e vá lá no IGTV para verificar que tipo de dicas eu tenho para te dar, para você que está começando a estudar, para você que já estuda há algum tempo, que não sabe como revisar, que não sabe como montar os seus horários inicialmente para dar o start, que tipo de material usar, devo ou não estudar por videoaula e por aí vai. Tem muitas lives, só no nosso canal do YouTube já são mais de 40 lives que a gente chama de aulas, completas com 40, 50, 1 hora de duração, de novo, para que você possa catapultar os seus resultados em 2020 e ser aprovado assim que essa pandemia termine. E ela vai passar, e quando ela passar, você que está se preparando agora, que está sendo inteligente para estar aqui com a gente, para aprender comigo, com a Jéssica, com as nossas lives, é quem vai ficar com as vagas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, o pessoal tá chegando aqui, o Thiago, o Bulacho, bom dia, o Bruno, o Isaac, o Wesley, a Alex, o André, a Nádia, a Maria, o Berg, a Lari, a Raquel, a Fernanda, a Thaís, a Angélica, o Vitor, o Rodrigo, a Aline, a Vanessa, o Ronaldo, o Jean, o Olivier, o Sanches também está aqui com a gente. Deixa eu, enquanto a nossa Gilberto também está por aqui, enquanto a nossa convidada não chega, é o seguinte, eu vou dar aqui 3 minutinhos e vou comentar um pouquinho contigo do que aconteceu na última live. Olha só. Na live de sexta-feira, a gente tratou... Bom dia, Fernanda também tá por aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui minha programação, gente, rapidinho. Ah, tá aqui. Na última sexta-feira, a gente tratou sobre os sabotadores, Foi na live de sexta do Pergunta Profissa. Toda sexta-feira a gente faz uma live em que eu coloco perguntas no ar. E também convido alguns de vocês que queiram falar comigo aqui ao vivo para fazer parte da nossa live. E nessa sexta-feira passada, a gente tratou exatamente... Ah, a Jéssica já está por aqui. Oi, Gê, ela já está aqui, então já vou colocar ela ao vivo. Deixa eu só completar esse raciocínio. E a gente falou sobre os sabotadores, Os sabotadores, e tratamos desse livro aqui. Eu vi que vocês curtiram muito a live e por isso a gente vai tratar mais sobre esse tema na quarta-feira. Na próxima quarta-feira, vamos aqui encaixar, inclusive, uma pessoa que também é especialista no assunto
Então, ela já esteve aqui comigo em outras lives e vocês curtiram muito, que é a Karina. Ela vai estar comigo dividindo a live de quarta-feira, 7h37, não perde, tá? Então, vamos lá, vamos começar, Roberto. Para de me enrolar, eu quero ouvir a Jéssica. Eu não vim ouvir você hoje. Vamos lá, deixa eu fazer contato aqui com a G, para que possa dar aqui a contribuição dela para você, professora, buscar a sua aprovação também. Peraí, deixa eu virar aqui. Muito Oi. bom dia! Bom dia, tudo Bom, bem? Jéssica? Tá fechado. Desculpa, fiz você cair da cama, não foi? É porque aqui é 1 hora mais cedo, né? Verdade! De onde você tá falando, para o pessoal te conhecer melhor? De Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, no Mato Grosso, 1 hora de fuso para trás. Ó, gente, fica tranquilo que eu também tô com olheira, tô com a cara de sono ainda, então também tô acordando. Tamo junto até nisso aqui, tá? Que bacana, que bom te ver. Saudade de falar contigo, de ouvir tua história. Ai, pois é. Estamos aí na correria, continuando estudando, né? Já fui chamada já no concurso. Mas olha só o que aconteceu. Fiz todos os exames, perícia médica, documentação tudo pronto. Na hora que eu fui levar para tomar posse, começou a quarentena. Ah, não acredito. A quarentena segurou tua posse, jura? O dia da posse e a quarentena suspenderam. Pois é. Aí agora eu tô aguardando voltar, né? Na hora eu fiquei muito chateada, assim, mas agora eu já tô mais conformada e aproveitando a oportunidade para continuar estudando integral, né? Uau! Então vamos lá, só para a gente contextualizar. Qual foi o concurso que você passou? O que você estava, para qual cargo você estava estudando? Sim, eu estudo para área fiscal, né? Para área fiscal e esse concurso, na verdade, eu fiz porque era aqui na minha cidade e tal. E aí surgiu a oportunidade, eu resolvi aproveitar. Daí eu fiz para a área de contador municipal, né, aqui da prefeitura de Cuiabá. E para minha surpresa deu certo. Uau! Fantástico, fantástico. Gê. Parabéns. Deixa eu fixar aqui o comentário. Então, já foi nomeada, já fez os exames, quarentena tá aí e agora você segue estudando. Quais são as próximas provas que você está pretendendo fazer? Isso, eu sigo estudando. Aí, assim, como eu fiz a última preparação, eu fiz para Cefaz DF, né? E aí lá foi um edital muito amplo, abrangeu bastante matéria da área de controle e tal. E esse ano a área de controle tá bombando, né? Então eu falei assim, vou aproveitar e encarar um pouco dessas provas que estão saindo aí. Então agora eu estou me preparando para a área de controle. É, Olha só. devo fazer o TCE Rio de Janeiro e o TCDF também. Agora eles estão suspensos, né? Mas nem por isso eu diminuí o ritmo. Eu estou estudando como se tivesse tudo certo. Segura aí esse pensamento, porque eu acho que isso aqui, todo mundo que tá aqui precisa escutar. Gente, não é para diminuir o ritmo por causa da quarentena, não. Escuta essa moça aqui que ela tem muita experiência, sabe o que tá falando, já passou, já chegou onde você quer chegar. Agora é a hora, então, de intensificar, né, Gê? Se você pode estar em casa, se você está em casa, aproveite o seu tempo, fica aqui com a gente nas lives, vai lá nas lives do YouTube e aproveita, porque é um momento em que muita gente está desacelerando, né, por conta do coronavírus e o candidato inteligente faz o quê? Estuda mais, né, Jéssica? Sim, sim. Até assim, uma das coisas que eu tenho bastante visto bastante pessoal falar é a dificuldade de conciliar a família em casa com os estudos, né? E eu tenho tido isso também. Na verdade, quando você, pelo menos comigo aconteceu isso, quando você quebra a sua rotina, aquilo que a sua mente já está acostumado, realmente levou um tempinho para mim conseguir adaptar, voltar ao normal, o meu rendimento e tal. Mesmo eu tendo, assim, muito apoio em casa, entendeu? Mas dificulta, porque você não está adaptado a essa rotina. Então, eu levei aí uns 10 dias para conseguir voltar ao meu rendimento normal, né? Conseguir estruturar de novo a minha rotina em casa, porque eu estava indo para a biblioteca, né? E Conta um aí, pouquinho, então. Você é mamãe, que eu sei disso, né? O maridão em casa, como é que foi essa readaptação aí, então? Entramos em quarentena, você teve essa... Às vezes a gente não sabe, né, de interpretar, às vezes é um livramento, é uma coisa boa, né, você não ter tomado posse, inclusive porque você pode agora se dedicar ainda mais aos estudos e vai que quando voltar,
você vai ter outras provas para chegar, e se você não tivesse esse período em que você não estaria trabalhando e estudando, você pode até já passar no próximo que você fizer. Então, a gente nunca sabe Sim. exatamente o que acontece, né? A gente só vai saber mais para frente. Mas aí você teve esse momento, entrou em quarentena, e como que foi para você conciliar mãe, esposa, concurseira e dar sequência? E ainda esse baquezinho, vamos chamar de baquezinho, tá? Não foi nada, né? Não foi, foi só uma pedrinha no meio do teu caminho, você já superou coisas muito mais difíceis. Como é que foi esse período de Verdade. adaptação aí para você? Conta um pouquinho, que eu acho que vai ajudar muita gente também. Olha, primeiro eu não fiquei desesperada, tipo assim, ai meu Deus, eu preciso voltar a estudar, tá todo mundo estudando. Não, eu fiquei tranquila porque cada um tem seu tempo, né, de absorção das coisas, e eu esperei o meu. Aí, quando deu uma semana, eu falei assim, não, agora Já descansei. já deu, já deu tempo de me entender aqui. Aí eu peguei e comecei com um simulado. Na verdade, a primeira coisa que eu acho que as pessoas devem fazer é começar, recomeçar com aquilo que mais gosta de fazer. Ah, eu gosto mais de questão, eu gosto mais de videoaula, então, nem que seja só para você voltar a mente naquilo, Para se entendeu? colocar em movimento, né? Para começar a pegar ritmo Isso, de novo. Boa dica, isso. excelente dica. Então eu comecei fazendo aquilo que eu gostava. Então eu falei assim, eu vou começar no simulado, que eu sei que é uma coisa que me prende muita atenção. Então eu passei um dia de simulado. No outro dia, aquele resultado já me deu um ânimo. Então eu tô acordando um pouco mais cedo que todo mundo, faço as Uhum. horinhas ali, até minha filha acordar, ela acorda às vezes umas 8, 9 horas. Então é o tempo que eu consigo adiantar. Aí de manhã ela me absorve bastante. Então eu fico com ela até umas 10, 11 horas, aí que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu aproveito, faço coisas da empresa, e Uhum. aí à tarde que eu consigo estudar mais ou menos com ela junto. O que Bacana, eu hein? te falo, eu volto mesmo pra valer é quando ela dorme, que daí eu vou até tardão, entendeu? A partir das 8 da noite, aí que eu estudo bem, aí eu deixo pra ver aquelas matérias que eu preciso de mais atenção. Durante o dia eu vou fazendo coisas que não demandam muito minha atenção e que eu consiga conciliar com ela junto. Aí eu coloco ela para desenhar do meu lado, eu faço um monte de atividades com ela. Aí quando eu quero uma concentração um pouco maior, eu já coloco ela na TV, entendeu? Mas eu evito o máximo deixar ela só na televisão, né? Procuro fazer atividades com ela também para que ela participe comigo, né, do dia a dia. Porque às Claro, vezes ela fala pra mim, mamãe, vem brincar comigo, aí como que você vai falar não, né? Eu acho que tem que saber dosando e dosar. aproveitando. Porque assim, não adianta, a gente que é mãe, quando a gente abre mão totalmente de ficar com o filho para estudar no dia a dia, a gente é afetado de outra forma. É o mental, porque a gente começa a se culpar. Ai, não tô dando atenção pro meu filho, né? Não tô sendo uma boa mãe e tal. Então, assim, você tem que saber equilibrar. Porque não adianta você ficar lá tentando estudar e se sentindo culpada. Então, Uau, eu tento equilibrar, entendeu? Tento uau. equilibrar ela também. E assim, não vai te deixar menos eficiente você fazer isso. Se você conseguir pelo menos umas 4 horas, bem feita, dá pra você fazer duas de manhã cedinho e duas antes de dormir. Só que eu ainda procuro fazer 6, então durante o dia eu tento fazer essa conciliação com ela, entendeu? E ao mesmo tempo, né, Gê, fantástica essa dica, né? Olha aí, pessoal, tem mamãe aqui, digita eu, você que é mamãe, ou o papai também que está estudando, né? Acho que as dicas servem para os dois sexos, independentemente se é mãe ou pai, mas eu sei que tem filho em casa, digita eu aqui nos comentários, porque eu acho que aqui a gente já, inclusive para você que também não é mãe ou pai, essa é uma excelente forma de você já retomar, ou no momento que você dá aquela caída, né? Tem até uma perguntinha aqui que já vou colocar as perguntas. Se você quiser mandar sua pergunta também, digita nos comentários que a gente vai pegando as perguntas e vai respondendo ao longo aqui. Então a primeira sacada foi: volte fazendo alguma coisa que você já gosta de fazer. Então, se você tem uma matéria predileta, tá parado sem estudar, pega essa matéria que você já tem uma certa facilidade, né, Jéssica? Porque aquilo ali vai ser só o seu empurrão para você colocar você em movimento, para você ir pegando novamente o ritmo. Dois, saiba equilibrar esse momento, se você, mãe e pai, tem filhos, com eles também. Porque a pior coisa vai ser você querer estudar muito, mas estar sentindo culpado porque não está dando atenção para eles, achando que a vida da gente não é só estudar, né, Gê? Você precisa cuidar das outras áreas, seu papel de mãe, seu papel de esposa. E dessa forma, sim, você vai encontrando um meio termo em que você vai ter boas horas de qualidade quando ela estiver dormindo, ou ele estiver dormindo, quando seu filho estiver descansando.
Excelente, né? Ó, tem uma galera aqui que é pai, mãe, tem três aqui, a Vanessa tem três Ah, aqui. Bacana demais. E olha só, teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Ajuda aqui o Gilberto, ele perguntou assim, ó, se tinha dias que você não estudava. Tinha dias que você não estudava? Como que era isso? normal, gente. Normal, todo mundo tem esses dias. E não adianta ficar desesperado, não. Porque, assim, nos dias que eu não estudava, na verdade, eu tenho até hoje minha rotina, é sábado. Eu tenho fixo esse dia para mim, para minha família, para eu sair. E mesmo, por exemplo, no domingo, que é um dia que eu tenho mais rendimento, eu não deixo de almoçar com a minha família, eu não deixo de passear com eles depois, numa tardezinha no shopping, eu não deixo de sair. Eu acho que você tem que ter equilíbrio em tudo, porque se você só se bitolar dentro de um escritório, tá? Isso não vai ser bom a longo prazo, ninguém sustenta isso. Então, o dia, vamos supor, você acorda 8 da manhã, você vai dormir 10 da noite, são 12 horas, ou mais, 14 horas. Se você fizer 4 ou 5 horas líquidas no dia, imagina, olha o tanto de horas que sobra para você. Então, você consegue equilibrar com outras coisas. Só que, assim, o dia que não tá rendendo, eu respeito o meu corpo, entendeu? Eu descanso. Descanso e retomo no outro dia. E geralmente, quando eu faço isso, eu volto mais forte, entendeu? Mais concentrado e tal. Mas assim, eu consegui ficar um período maior sem estudar agora na quarentena, né? E no pós-prova também. Geralmente eu dou um descanso de uma semana, 10 dias. No mais, durante a semana na rotina normal, é só sábado que eu descanso. O restante dos dias eu estudo normal. Bacana. Então, tem que tirar os tempos para descanso, né? Dias, finais de semana, ficar com a família. Tem um monte de papai e mamãe aqui, né? E eu vou complementar, até eu acho que não só você vai ter dias que você não vai estudar, como vai ter dias que você vai tentar estudar e o estudo não vai render tanto, né? E eu acho que é como a Jéssica disse, a gente precisa ter tranquilidade nesse momento, né? E saber que a caminhada ela não vai ser uma linha reta até a aprovação, né? Você vai ter dias bons, dias não tão bons, o concurseiro inteligente ele aprende a lidar com isso, né, Gê? Ele aprende a ser flexível e maleável em relação a tantos dias bons, que é muito bom, aquele dia que passa assim o tempo, né, e você tá tão concentrado ali que você nem viu e uau, já estava estudando há não sei quantas horas aqui, e os Sim, dias que você vai tentar e que você não vai conseguir. Então, flexibilidade seria a palavrinha-chave para. sim, sim, flexibilidade e ter um bom planejamento, né? Para Fala mais você sobre conseguir. isso, como que era o teu planejamento de estudos? Então, meu planejamento, eu aprendi com o Roberto a fazer o planejamento, né? Na verdade, porque antes eu sempre fui muito organizada, mas eu não conseguia priorizar aquilo que tinha mais importância para mim. Porque em cada cargo, cada carreira, tem as disciplinas que são mais importantes, né? Então é importante você analisar isso, comparando com a sua base, com aquilo que você já tem de conhecimento. Então, assim, você vai dar mais ênfase naquilo que é mais importante para você. Porém, se é uma matéria que você já domina, você tem que também estar bem nas outras. Já aconteceu muita prova, deu ir super bem nas tops, nas que eu precisava, e as secundárias, aquelas matérias que vinham ali anexas, eu ia mal. Aí minha nota cai, né? Então, você tem que saber dosar, manter o planejamento para ficar equilibrado a sua nota nas disciplinas. Então, com o Roberto, eu fui aprendendo a fazer essa verticalização das matérias, aí acompanhando minha evolução em cada uma delas, e é uma das coisas que eu trago para meus estudos até hoje também. Aí analisando aonde que eu tenho que ir melhorando, né? Então, segura um pouquinho, Gê. Vamos lá, só para o pessoal entender. Muita gente que está aqui pela primeira vez, está começando a conhecer o método 3.1. Você está dizendo, então, que o planejamento é fundamental para que você não gaste energia fazendo o que você não precisa, ou seja, estudando a mais assuntos ou matérias que você já está bem, ou até matérias que elas não têm um peso tão grande assim no seu edital, para, ao mesmo tempo, você conseguir direcionar esse tempo, essas horas de estudo, essa energia para aquilo que você mais precisa, para os assuntos que são mais importantes para sua prova e que você ainda não está tão bem. Como é que a gente pode... seria a tal da clareza, né? Que a gente brinca tanto, a gente fala Sim, tanto aqui. eu sempre falei pro Roberto, quando eu conheci ele, eu tava na lama. E realmente é verdade, porque eu tava já há um tempo estudando muito sozinha. Eu já passei por várias consultorias, né? E eu tava estudando sozinha na época que eu conheci ele. Tinha acabado de sair de uma prova que eu tava super.
assim, desestabilizada emocionalmente, não tinha rumo, eu não sabia para onde ir, como estudar, porque eu sempre fui muito estudiosa, porém hoje eu vejo, né, que eu assim, empenhava energias de forma errada, entendeu? Então, eu me desgastava, estudava muito, mas não estudava como deveria. Então, eu nadava, não saía do lugar. Assim, entre aspas, porque a gente sabe que mesmo você estudando errado ou não, você está aprendendo de alguma forma. Então, Claro. hoje eu tenho uma ajuda que me potencializa isso. É claro, aplicando muito com o método que o Roberto me ensinou. Mas, assim, é óbvio que ninguém quer ficar perdendo 1, 2, 3, 4 anos estudando errado. Então, quanto antes você entender que você precisa de um planejamento, que você precisa se estruturar e se organizar, mais curto vai ser esse período, né, de estudo, de dedicação e tal. Então, quando eu descobri ele, que eu comecei a realmente planejar, foi tipo assim, tirar uma venda dos seus olhos e você fala assim, uau! Uau! Por Nossa, que não que eu não acredito aprendi que eu isso tô fazendo. antes? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É como se tivesse me mostrado, eu vi só preto e branco e eu comecei a ver colorido. Eu não sei quem é míope aqui, eu sou míope, né? Eu uso óculos. E eu lembro a primeira vez que eu coloquei óculos na minha vida que eu olhava, nossa, como isso é bem vermelhinho. Mais ou menos, mais ou menos Começou a isso. enxergar o mundo, ficou cor-de-rosa, Comecei né? a chegar ao mundo. E aí, assim, uma coisa que eu tava até conversando com o pessoal de um grupo que eu tenho no WhatsApp, eu tava falando pra eles, falando, gente, uma das coisas também que eu fiz muito errado foi, tipo assim, não buscar conversar com colegas da área. Hum, Assim, com as provas eu fui fazendo muita amizade. E aí eu tinha um único material de um curso que eu estudava para tudo. E nem sempre os melhores materiais estão ali no mesmo lugar. sim. E quando eu não conversava com as outras pessoas, eu ficava bitolada só com aquilo. Aí depois eu fui ver, não, Jéssica, o melhor material dessa matéria é de fulano de tal, procura ela que você vai melhorar. Daí que eu fui abrir minha cabeça para outras, né, recomendações, para outra coisa. Daí eu fui procurar aquele material que estava indicando, realmente foi melhor para mim. Então, assim, procurar estar sempre informada também, né, ali a respeito da sua carreira. Quais são os melhores materiais? Conversar com gente que já estuda há mais tempo para te orientar, te dar uma direção. Participar de uma live como essa, né, Gê? E aprender com É, quem já tá lá, né? É verdade que agora você tá nessa posição de poder ajudar mais pessoas, passar um pouquinho da sua experiência. Inclusive, pessoal, ó, quem tá aqui com a gente ao vivo, isso que ela falou, que é a técnica da verticalização, eu tenho uma aula gratuita que tá lá no meu YouTube para você assistir, tá? Então, se você estiver vendo o replay dessa live, o que é isso que ele estava falando, que ela estava falando sobre verticalização? Verticalização é isso, é você compreender o que é que mais cai na sua prova, ou então você clica no link da bio aqui do Instagram. Se você estiver no YouTube, já digita aí no YouTube. Se você estiver no Instagram, clica no link e vai ter lá uma prova como descobrir o que mais cai, que é essa técnica da verticalização que ela estava falando. Jéssica, volta um pouquinho no tempo. Como é que você me conheceu? Como é que foi a sua história de entrar aqui para o programa, de fazer parte do nosso time? olha, eu falo, esses dias vocês sabem que um colega aqui no Instagram fez um bingo do concurseiro. Bingo do concurseiro. Aí esse bingo, para você, se você já passou pelaquela situação, você marcava, né, um pontinho, né? Roberto, só faltou um para mim mandar bingo. Tanta situação, gente, é sério, eu já passei por cada situação, eu já, aí lá tinha, já perdeu prova, já perdi prova, de estar lá no local e não por culpa minha, assim, de atrasar, mas de não fazer, por outros motivos, enfim. E uma das situações pelas quais eu conheci o Roberto foi uma delas, né? Eu entrei em um estado de pânico numa prova anterior, de ansiedade, que eu fiz a prova, era em 4 horas, eu fiz a prova em 40 minutos e saí de lá. Queria sair de lá, mas não podia, tive que esperar o tempo, mas eu fiquei passando mal. E Uau. aí eu saí, eu peguei a prova, comecei a folhear, falei, errei essa, eu sabia a prova. Mas Uhum. eu tava assim, passando tão mal, uma crise de ansiedade tão grande, que eu queria marcar, eu queria sair daquele ambiente que eu tava me sufocando, Você entendeu? queria se livrar da prova, Eu queria me entregar, ir livrar da embora e ir prova. para sua casa. Isso, eu queria me livrar da prova. Então eu já saí de lá, no local mesmo eu comecei a olhar, já sabendo que eu não ia conseguir. E realmente eu fiquei
na 90 colocação, nem sei, 90ª, como que Aham. fala? Eu acho que é isso aí. Colocação. Lá pelos 90, De, vai. lá no 90, exatamente 90, acho que era 20, era 30 vagas, uma coisa assim. E eu fiquei arrasada, né? Chorei por uma semana, mas eu sempre via propagandas no Instagram do Roberto, assim, no meu feed, né? Ah, E então aí foi uma propaganda do Insta que você foi, conheceu a gente. foi. Aí eu falei, aí eu entrei no Instagram dele, entrei no site, comecei a pesquisar, gostei, achei interessante os depoimentos e tal. E aí eu falei assim, cara, será que é isso que tá me faltando? Eu vou tentar, porque eu já tinha tentado tanta consultoria, eu já estava um tempo sozinha, e hoje eu percebo que eu fiquei sozinha, mas eu não fiz nada diferente para mudar a minha condição, entendeu? Enquanto estudante. Porque, na verdade, não é um coach, não é um método que vai te fazer passar. O que vai te Uau. fazer passar é você sentar a bunda na cadeira e estudar, mas estudar corretamente. Mesmo que você estude errado, você vai passar, mas vai demorar mais, entendeu? Vai demorar muito mais. Então, assim, eu vejo o Roberto hoje como uma ferramenta que me ajuda a chegar mais rápido, entendeu? Quem que não quer chegar mais rápido, Quem entendeu? não quer chegar mais rápido aqui, digita eu quero demorar 10 anos para passar, Roberto. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso de alguém para pegar na minha mão e falar, vá por aqui, porque eu tava indo sozinha, sem rumo e sem direção, entendeu? Então, foi mais ou menos nesse contexto que eu conheci ele. E aí eu resolvi dar uma chance, mais uma chance, né? Porque eu já tinha tentado bastante. E o que é que E amei. mudou, Gê? O que é que mudou? Porque, vamos lá, então, só para contextualizar, você já vinha estudando sozinha, tinha até tentado outras consultorias, enfim. E aí você ainda não estava tendo os resultados que queria. O que que você acha, assim, que mais foi, assim, um ponto de mudança entre a Jéssica antes do método 3.1 e a Jéssica depois? O que foi, assim, que foi a grande virada que você fala, nossa, isso aqui, né, talvez se uma propaganda do Instagram tivesse aparecido para mim, isso aqui eu não conseguiria resolver de forma mais rápida. Olha, uma das coisas que eu mais gostei foi essa questão de entender onde eu estava. Porque assim, eu não sabia onde eu estava. Não sabia o tanto que eu, por exemplo, quanto que eu sei de tributário. Eu não sabia. Hum. Quanto que eu sei de português, que sempre foi um calo para mim, eu não sabia. Então, assim, tirar a venda dos meus olhos e falar: olha, Jéssica, você sabe isso. Você tem que partir daqui para frente, ou você tem que recomeçar essa matéria, porque você não sabe nada, entendeu? Ou você sabe pouco demais para continuar nesse caminho que você está. E aí eu tive que repensar. Então, assim, quando você começa o método dele, já vou até falar, hein, professor? Fala, fala, Tá. vamos ajudar a galera que está aqui, com certeza. É a tal da clareza, né? Que é uma palavrinha que é tão poderosa, mas que pouca gente compreende o significado dela. Eu acho que você está falando de clareza, né? Sim, eu fiz. Ele pediu para mim fazer 5 provas para mim tentar descobrir como eu tava. Então eu tive que fazer 5 provas da área para mim ver. Nossa, foi um balde de água fria, porque eu achava. Eu até postei esse dia no meu Instagram, depois vocês olhem lá, a curva do conhecimento. Qual que é o teu A Insta? pessoa Fala o teu Insta para eu botar para a galera te seguir lá. auditorafiscal.fi. Auditora. Vai lá. E Fiscal. aí o que aconteceu? Ponto fit, né? Ponto fit? Exatamente auditorafiscal.fit. Assim? Pronto. Foi. Segue a Jéssica lá e vai pedir as dicas para Isso. ela lá que ela vai te ajudar. Então, lá eu coloquei essa linha do conhecimento, que é bem a gente mesmo. Se você vai ouvir agora, se você se identificar, você vai entender o que eu tô falando. Primeiro ano de estudo, de 1 a 2 anos de estudo, você vai lá no ápice. Você acha que você já sabe tudo, que você não tá top, que você vai ser. Nossa, A vai chegar na próxima prova. prova vai passar. E eu cheguei nesse nível de 1 ano e meio de estudo, eu cheguei nesse nível. Aí você vai fazer a prova, você começa a dar com a cara na água, né? Porque você vai vendo que não é nada daquilo, que você não sabe tudo. E quando eu conheci o Roberto, foi justamente nessa fase que eu já estava começando a me decepcionar, que eu já estava desacreditada de mim, que eu já tinha feito algumas provas e eu achava. O concurseiro, ele acha que passando uma vez no PDF todo e fazendo algumas questões, ele já passa. E não é assim, gente. Uau! Não é assim. Já vou até esclarecer para quem está achando que é assim, porque não é. Você tem que consolidar esse conhecimento.
Porque, assim, na minha área, são 18 disciplinas para você dominar. Dominar porque hoje a nota de corte está sendo 85% para cima. Então, não vai ser você chegar lá e fazer 60%, 70%, você vai ficar longe. Isso se Não você vai passar, dar. entendeu? Então, é rodando na matéria muitas vezes, é consolidando conhecimento, é aperfeiçoando seus pontos fracos. É isso que vai te fazer você passar. E ninguém consegue acima de 85% de cara em um ano de estudo. É raras exceções que consegue, entendeu? E aí o que acontece? Eu tava nessa fase de achar que eu já sabia tudo. E assim, isso que eu tava falando pra vocês que eu postei, foi justamente para chamar a atenção que a gente tem que ter muita humildade. Quanto mais humildade a gente tiver, mais rápido vai ser o processo. Por quê? Você vai entender que você não sabe tudo, que você tem que aprender sim, muita coisa. Ah, eu sempre fui ótimo em português. Cara, concurso é outra pegada. Não compara com gramática de colegial, é outra. Faculdade, né? Não vale de Não, nada, né? tem nada a ver. Você vai aproveitar uma base ali, mas você tem que se aperfeiçoar em prova. Você tem que saber fazer prova de concurso, tem que saber fazer questão. Porque senão você vai ficar com aquela mentalidade lá do segundo grau, né? Não vai ajudar. Não vai, entendeu? Então, Uau. assim, começa com humildade, busca entender onde você precisa se aperfeiçoar e vai trabalhando aquilo. Então, assim, eu entendi com o Roberto que eu precisava fazer essa organização. E aí, quando eu fiz a prova, foi o pá, 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 você não sabe nada. Olha Receba, aqui, puf, 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 agora é acorda. mais ou menos isso, um tapa na cara. Assim, Jéssica, você tem que recomeçar naquilo que você acha que você tá boa. Porque você não tá boa. Se você tivesse boa, ó, uma dica. Quer saber se você tá bem em alguma coisa? Pega qualquer tipo de prova e resolva. Se você conseguir fazer mais de 80% em qualquer tipo de prova, você tá bem. Sem medo, né, G? Vai lá, dá a cara a tapa. Veja o que Sem ela... medo. Gente, olha o que ela falou. E ela até demonstrou aqui o que ela fez. Ela deu a cara a tapa. Se você não dá a sua cara a tapa, porque tem gente que tem um pouco de receio de fazer simulados, de enxergar o quanto está acertando, né, G? E o aluno que Na fica com medo verdade, disso, como que se você vai poder melhorar algo que você não sabe ainda o que é que está errado nos seus estudos, se você não der a cara a tapa? Tem que dar a cara a tapa, tem que fazer as provas, tem que fazer os simulados, tem que compreender e ter esse planejamento e essa organização que o método 3.1 vai te ajudar a compreender para que você possa finalmente estar. Então, a partir de agora, eu sei que eu preciso melhorar aqui, eu preciso fazer mais disso, eu preciso fazer mais daquilo. E aí você vai começar a adotar as técnicas para ter esse crescimento. E isso é engraçado porque, por mais que o aluno pense, ah, mas eu já sei de tudo e tal, a dica da humildade é fundamental. Eu não sei se eu já te contei essa história, mas teve um determinado momento que eu passei exatamente por isso aí. Na minha época não tinha esses serviços, né, esses programas de ajudar e tal, então eu tive que meio que ir sozinho mesmo, né, no meu feeling ali, entendendo, ah, será que eu preciso fazer isso, será que eu preciso fazer aquilo? É muito bom quando você já tem um caminho já traçado e demonstrado, não, faz isso, faz isso, faz isso, é isso aqui, vai lá e dá conta, agora você fez sua parte, né? Eu fui fazer uma prova em Aracaju, para o cargo que eu estava estudando, né, procurador, e naquele momento eu já tinha passado até em provas maiores, eu já tinha feito segunda fase da AGU, tinha passado em algumas procuradorias fora da vaga, mas procuradoria de estado, então era procuradoria de município, né, era uma prova que para mim ali era, cara, eu fui com salto alto, G, e eu tomei um tapa, foi pá, 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 bum, foi logo um direto, assim, de que me nocauteou, porque essa questão da humildade é fundamental, o concurseiro precisa sempre tá entendendo que, peraí, onde que eu posso melhorar esse assunto? Onde que eu posso buscar um material melhor, como você falou? Onde que eu posso aprender mais para essa disciplina? Quem é a consultoria que pode me fazer aumentar o meu percentual de acertos? E por aí vai. Essa humildade, gente, se você não tem, fica muito mais difícil. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda, né, que acha que não precisa de ajuda para um desafio desse. Galera, todo mundo precisa de ajuda para quase tudo. Ah, eu não quero pedir para minha esposa me ajudar nesse aspecto, ou para o meu tio, para minha tia, para os meus... Não, gente, vocês precisam se cercar de pessoas que querem tanto quanto você. Pessoas que vão lhe ajudar a se desenvolver, a melhorar, porque aí o seu caminho fica muito mais leve, mais fácil, né, Gê? Você não precisa sofrer por tudo sozinho, você não precisa dar conta de descobrir tudo que você precisa saber para passar no concurso sozinho.
né? Se reunir com pessoas da mesma área, trocar figurinhas, né, a respeito de como estudar, o material e por aí vai. Então, eu acho que a humildade é fundamental. Eu lembro que eu fiquei muito mal depois dessa prova, né? Passei, A gente passei fica, mal. mas ó, Minha na verdade, o que autoestima que ficou lá acontece? embaixo, né? Eu ia para as outras Fica. provas e eu ficava, mas meu Deus, já passei em provas mais difíceis, com mais matérias. Como que eu venho aqui e eu não passo nem na primeira fase, sabe? Aham. Tipo, aquela sensação e aquilo me acompanhou. Mas foi uma excelente lição, né, Jay? Pra gente que agora tá podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência com a galera aqui, compreender isso. Você precisa ter humildade em tudo que você faz. Tem que ter, porque olha só como isso é sério. Quando você não tem humildade, você acha que você já sabe. E quando você acha que você já sabe, a sua cabeça se fecha para o conhecimento. Se Aí você não fecha. aprende mais, né? Aí você não aprende mais nada. Demais. Por exemplo, você vai fazer uma questão, você acerta e às vezes por motivo errado, eu mesmo acertando, às vezes eu dou uma passada ali no comentário, é uma coisa, não dou aquela lida minuciosa, mas já dou uma passada de olho para ver se foi pelo motivo certo. Mas às vezes você acerta na cagada e você acha que você acertou porque você sabe. Aí cai uma questão parecida na Na prova, mas prova, perguntando de uma forma diferente, você erra. você erra. Entendeu? Então, assim, você tem que Porque ter você humildade. subestimou a questão. Subestimou. Né? Exatamente. Subestimou a questão em isso aqui, esse assunto eu já sei. E você foi cirúrgica, né? É exatamente isso. A nossa mente, ela se fecha. Gente, olha essa dica aqui. A gente está entrando numa parte um pouco mais profunda, né? Um pouco mais sobre funcionamento da tua mente, a mentalidade mesmo. Mas um concurseiro profissional, ele não olha o enunciado lá de um assunto que ele já leu 30 vezes e aí tá lá. Sobre controle de condicionalidade, marca a alternativa correta. Ele arrebenta em controle de condicionalidade, ele é fera naquilo ali, ele fala, isso aqui eu vou acertar com certeza. Pum! Esse é o pensamento que você tem que evitar. Quando a sua mente faz, isso aqui eu já sei, ou você está revisando, ou você está lendo de novo um assunto e por aí vai, quando sua mente vier com esse pensamento, isso aqui eu já sei, essa é a armadilha que o teu ego, na verdade, não lhe permite compreender. É ali que está a vírgula, é ali que está a última aprendizagem, a viragem de chave naquele assunto que você precisa dar para consolidar aquilo, né, aquele conhecimento, e você não cair na pegadinha na hora da prova. Então, fiquem muito atentos a esse isso eu já sei. Quando você pensar, isso eu já sei, numa questão, numa revisão, né, Gê? Automaticamente, opa, tô sendo o quê? Pouco humilde, tô de salto alto, deixa eu voltar aqui para minha humildade, porque eu quero minha aprovação, na verdade. Então, deixa eu ver se tem tudo aqui que eu já sei, ou se tem alguma... Aí você abre seu olho, abre sua mente para aprender. Sim, eu tenho colegas que estudam há muitos anos e, assim, eu a cada prova, eu já fiz mais de 10 provas, o Roberto sabe, e Você tá na lucro, viu? Que eu já fui reprovado 21 vezes. Então, você ainda tem mais uns créditos, viu, Gê? Para ser reprovado aí, para chegar no meu nível de reprovação. Então, mas olha, eu fiz mais de 10 provas, mas as últimas eu tenho tido resultados excelentes, assim. O Roberto sabe, eu fui agora pro DF, eu acho que eu nem te contei, né, prof? Do Não. DF. Eu só fico sabendo das notícias de vocês quando a gente faz live, rapaz. Outro dia eu fiz uma live, Jéssica, com outro aluno. Aí ele veio, não, Roberto, eu já passei em 2, 3, 4 provas. Eu, como assim, velho? Eu não tô sabendo disso, não. Conta pra gente a novidade. Então, lá foi, só para vocês terem uma noção, quem não é da área, do nível de dificuldade, acho que foi a prova mais difícil que eu fiz na vida, porque tinham 21 matérias, Uau. abrangia competência estadual e municipal, e foi assim, fora de série. Geralmente tem 12 matérias, para você ter ideia, e lá foi 21, então foi muito pesado. E foi foi minha melhor preparação, de longe, assim, de todas, eu estava bem para essa prova e tal. Mas aí eu cheguei lá, eu tive problemas de saúde, né? Mas mesmo assim eu estava proposta a fazer o meu melhor. E assim, não saiu ainda o resultado oficial para a segunda fase, mas a gente, concurseiro é ninja, né? A gente baixou a lista lá, organizando a ordem alfabética. E eu Vocês já fiquei. fizeram o seu ranking, o ranking de vocês. Já fizemos nosso ranking. Sensacional. E aí, pelo nosso ranking, eu fiquei por 12 décimos. Não foi nem meio ponto, foi 12 décimos. E assim, a hora que eu organizei, que eu vi, eu comecei a pular dessa casa que parecia que eu tinha passado. Eu fiquei numa alegria. Eu nunca fiquei tão triste numa reprovação, tão feliz numa reprovação como eu fiquei nessa. Uma reprovação com felicidade.
verdade, é isso, Jéssica? Demais, demais, Como porque assim, conta mais sobre isso? Porque isso aqui eu acho que não entra ainda na isso, cabeça de muita gente. gente, isso vem da maturidade que a gente tem de entender o quanto a gente está evoluindo. A gente tem que comemorar cada conquista, entendeu? Porque assim, você não vai começar a estudar e vai, pá, direto uma aprovação. É passinho por passinho, é degrau por degrau, entendeu? E assim, eu nunca tinha ficado tão perto de uma classificação assim numa prova de 18 mil inscritos, em 21 Brasília, disciplinas. um ninho de concurseiros, entendeu? E eu chegar lá, cara, ficar eu tô entre os 200 e pouco ali, entendeu? E assim, pra mim foi uma vitória. Eu só Parabéns, sabia Gê. tal, Parabéns. felicidade. Parabéns. Você hoje E eu está sou entre as top candidatas do país para qualquer prova. Eu acho que essa prova, a maior concretude dessa prova talvez seja isso, né? Ele mostrar que você está muito muito preparada ao ponto de perto. fazer as provas mais difíceis e ficar extremamente ali, ou seja, está disputando as vagas ali com aquela galera, né? Sim, e aí assim, eu fui ver os colegas que passaram para segunda fase, são só cara fera, cara que, sabe, já passou, teve várias aprovações e tal. E eles falaram, Jéssica, parabéns, foi muito bem e tal. E eu sei que eu tô perto, entendeu? É só questão de continuar. Aí eu comecei a analisar, tá, tive problema físico lá, mas eu procuro olhar racionalmente naquilo que eu Sim. preciso melhorar, Sem faço desculpa, né, lá, gente? Sem sem ficar desculpa. arranjando, foi por conta disso, daquilo. Sim, Não, inclusive, ainda tem esse detalhe, né? Como você falou, você teve dificuldades no dia da prova, provavelmente você teria tido um desempenho ainda melhor se você não tivesse sim, tido essas dificuldades de ordem de saúde, né? E teria sido sim. ainda mais bem sucedido. Para vocês terem uma ideia só do problema que eu tive hemorragia por mais de 30 dias, só parou com medicamento e lá na prova eu estava com a hemorragia. Então eu estava muito fraca, eu tive que sair para ir no banheiro umas 3 vezes. Mas assim, eu não atribuo a isso. Eu procurei dar meu melhor naquele momento. Talvez por isso Deus não permitiu que eu fui para a segunda fase, porque não era para ser minha prova. Mas no que eu podia ter feito de melhor, eu fiz e eu fiquei super feliz com isso, entendeu? Eu acho que vai chegando um momento que você vai compreendendo que a aprovação, ela não é o objetivo em si. A aprovação é uma consequência. E Do que ela você vai vir faz do seu do que dia a você dia, né? está procurando, do seu dia a dia, do seu engajamento, do seu empenho, sua disciplina, entendeu? Ela vai chegar. Dessa mentalidade, né, gente, que você Eu precisa também preciso. mudar, né? Essa mentalidade, né, de criar a ideia de ser mais humilde, de sempre buscar aprender, de buscar clareza nos estudos, de não ter medo dos desafios, não ter medo de pensar, nossa, mas essa disciplina eu não sei nada, o pessoal que está começando, né? Eu estou começando agora, mas eu não vou fazer essas provas porque eu não sei nada. Cara, tá tudo bem você não saber, você não sabe hoje, mas daqui a 6 meses você vai saber muito mais, Sempre daqui a quando me Sempre quando me perguntam, Jéssica, será que já dá para me fazer prova? Cara, faz, em qualquer nível de estudo que você tiver. Se você tiver condição e assim, meios de fazer, não perca a oportunidade, porque é uma experiência que vai agregar demais para você. É igual eu falei com a Roberta, a última vez que a gente conversou, que nenhuma experiência é igual a outra. O que serve para mim não serve para você. E hoje eu já sei como eu funciono numa prova. Eu sei o momento de eu entrar na sala, eu sei o que eu devo fazer na véspera de prova, aquilo que vai funcionar para mim. E isso só com a experiência de Tô fazer prova. fazendo, dando a cara a Fazer. tapa. Sim, sim, Dando tem a que cara a fazer. tapa. Por isso que eu falo que enquanto o concurseiro ficar focado, eu só vou fazer quando eu tiver condição de passar. Você não vai passar assim de cara, você precisa ter essa experiência, entendeu? E Agora, fazer um prova detalhe, faz. né, Gê? Só um detalhe aqui, pessoal. Ela não tá falando para você ir fazer prova, você que tá no começo, devo fazer, não devo fazer, indo com a expectativa de ser aprovado. Isso, Não é não. isso, tá? Até porque um concurseiro profissional, ele sabe o quanto ele está acertando no simulado e aí ele pode projetar se ele vai Sim, ter a expectativa de aprovação ou não. Ora, eu fiz um simulado semana passada, Roberto, e acertei 66% da prova. Você sabe que o ponto de corte do seu cargo, da sua prova é 80, você não pode ir para a prova achando que no dia você vai achando que acertar vai 80, passar. né? Não faz sentido, Sim, pessoal, tá? Então, eu só estou fazendo esse parêntese para as pessoas compreenderem. Você precisa saber primeiro onde você está. Eu já sei que eu estou acertando 60%. E eu sei que a minha concorrência, né, para essa prova precisa acertar 85%, eu ainda não vou passar. Não é a minha prova. Mas
eu lembro da live da Jéssica com o Roberto, eu vou fazer para adquirir outros aprendizados, né? Ou Sim. ganhar experiência de prova, de entender o que funciona para mim, e vou dar o meu melhor ali. Vou tentar dar o meu Exatamente. melhor e pronto. Mas não com aquelas ansiedade de, ai, se não passar, eu vou parar de estudar. Se eu Uhum. não passar nessa prova, o mundo vai acabar. E isso e Sim, aquilo. Não tem nada a ver, gente. Isso é a caminhada, é a própria maturidade sua que você está construindo, emocional, de lidar com o não. É claro que a gente fica triste, né, gente? Ninguém tá falando aqui que você não tem o direito de ficar triste e tal. Mas se você, pra quanto mim, sabe maior o que eu... a expectativa, né? Sim, Quanto maior a claro. expectativa você coloca, maior o tombo. Então, assim, você tem que ser muito realista com você mesmo. Realista, a Eu, palavra é eu sei essa. isso, eu vou fazer a prova sabendo isso, e eu pretendo ir bem naquilo que eu sei, ponto final. Exatamente. O que você Só quer fazer isso. lá? Tava acertando 60 no simulado de casa, você quer acertar 60 ou um pouquinho a mais na prova. É isso que você quer. Você só não pode ir alucinando que vai acertar 85 se dentro da prova, do Verdade. simulado em casa, você está acertando 60, prof. Isso é mentalidade. A gente está falando de maturidade, inteligência emocional aqui, né? Eu acho que essa é uma grande sacada do método, né, Jéssica? Sim, e uma das coisas, não sei se o Roberto lembra, mas uma das coisas que eu mais odiava fazer era simulado. Gente do céu, eu detestava, sabe por quê? Porque ele mostrava a ferida. E eu não queria ver a ferida. Eu não queria saber que eu tava mal. Eu não queria saber, entende? E hoje é o que eu mais amo fazer, mesmo que eu vá mal. Por quê? Eu prefiro ir mal agora e aprender com os meus erros agora do que chegar na prova e ir mal na prova. Então a gente tem que entender que faz parte do processo, a gente tem que se testar o tempo todo para a gente se conhecer. Hoje eu tenho muito claro aquilo o que eu preciso melhorar, aonde eu estou bem. Eu consigo. Ontem eu até estava conversando com a minha amiga que me acompanha nos estudos, eu estava falando para ela de eu estou encarando contabilidade pública e AFO como eu vejo tributário, que é uma das matérias que eu, igual eu falei para vocês, eu pego qualquer prova, pode ser de qualquer nível, até de magistratura, eu regaço a prova. Então, Uau! assim, é uma segurança que você constrói atacando dessa forma. Busque onde você tem que melhorar e melhora, entendeu? Clareza é tudo, né? Clareza Clareza é é tudo. tudo. Entendeu? Então, assim, eu tô começando a sentir a segurança com as outras disciplinas. Eu pego ela para fazer e eu consigo acertar. E eu sei porque eu tô acertando, entendeu? E também Então, aprende que tá, porque tá errando, e ali você já sabe, meu próximo passo é consertar isso aqui. É acertar isso melhorar aqui. essa parte aqui. E revisar, né, professor? Porque não adianta você estar bem naquilo Isso e, é, vou isso é abandonar básico, né, Gê? e Isso não. é básico. Aí a gente tá falando de um Ah, nível gente, você bem não pode básico ali de abandonar nunca, preparação. mas É. uhum. Sem Eu revisão, não há não há aprovação. opção. Ou você revisa, ou você tá fora do jogo, você tá de brincadeira na tomateira, sai fora, porque esse jogo não é para você se você não gosta de revisar ou não sabe revisar. Mas eu tenho uma live 004, essa live tá incrível, uma live gratuita dentro do nosso canal do YouTube. Jéssica, eu acho que na época que tu me conheceu, não tinha tanto conteúdo gratuito lá no YouTube, né? Não, não tinha. Ah, olha só, gente, vocês estão servidos à vontade aí, ó. Com jantar, sobremesa, entrada e tudo. Tá tudo lá Eu não tinha disponível, nada vai disso, lá. não. Tinha nada disso não, mas assim, para vocês verem o quanto me ajudou naquela época que não tinha essas coisas e hoje que tem muito mais ferramenta, muito mais coisas, é fantástico. Eu Vamos de assim, outra perguntinha aqui, Gê, sim. antes da gente terminar, da Brito Maria 13. Se ela conseguia cumprir os horários definidos na planilha de horários, porque tô tendo, eu acho que é muita dificuldade aqui. Você conseguia cumprir os horários definidos na sua planilha? Como que era isso? Olha só, Roberto me conhece e quem me acompanha também sabe que eu sou uma pessoa extremamente assim comprometida. Eu não consigo dormir se eu não faço minha tarefa, minhas metas. Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem esse perfil ou tem essa dificuldade, né? Uhum. Então, para mim isso não é dificuldade, mas para um colega que seja, o que, que eu oriento? Tenta diminuir o seu planejamento. Por exemplo, eu programei isso das 6 horas. Cara, começa com 4. Entendeu? Coloca uma meta que seja atingível para você. Não adianta você Perfeito. colocar uma meta extremamente alta que você não está dando conta, que você não consegue. Começa devagar, entendeu? Vai devagar
E aos poucos, é melhor você, por exemplo, programei 3 horas, estudei 4, você ficar feliz porque você superou o que você programou, do que você colocar uma meta alta e não conseguir bater. Você vai ficar frustrada, aquilo vai te desanimando dia a dia até te minar totalmente, entendeu? Então, coloca metas factíveis que você consegue atingir e vai aumentando devagar. Então, resumindo, Maria Brito 13, basta você diminuir a quantidade de horas da sua planilha. Se você está tendo dificuldade de cumprir as que você colocou, chances são que você foi com muita sede ao pote, digamos assim, né, Gê? Colocou a mais do que você consegue dar hoje. Não significa dizer que daqui a um mês, 15 dias, que você vai ganhando mais ritmo de estudo, especialmente se você está começando. Eu acho que é aluna nossa da turma 13, se eu não me engano, a Maria Brito é aluna nossa da turma 13. Você precisa fazer o quê? Compatibilizar a sua realidade com o que você espera da sua planilha de horários. Então, é o que a Jéssica falou, diminui as horas e começa consistentemente a bater aquelas horas da planilha. Opa, já estou confortável, aumenta as horas novamente e aí vai aumentando, fazendo esse processo até você conseguir o seu máximo, dar o seu máximo todos os dias. Mas é natural que no começo da caminhada, especialmente de repente você que está em casa, que está iniciando os estudos agora, não se cobre demais. Você vai planejar uma coisa, mas aí é testando, né, Gê? A gente sempre fala muito isso no programa, né? É testando que você vai descobrir se aquilo que você programou você é capaz de entregar, de executar ou não. E se não puder, tá tudo bem, humildade, a gente estava falando sobre isso, né? Diminui as horas, começa a cumprir o que você planejou e aí depois vai aumentando gradativamente, não é isso? Sim, sim. E também sempre fazendo uma autoanálise daquilo que possa estar te atrapalhando. Ah, é rede social, é celular. Perfeito. Deixa o seu momento de estudo tem que ser mais tranquilo possível. Então, quanto mais isolada, até celular você conseguir ficar, melhor. Eu particularmente, eu não posso ficar porque eu trabalho também, né? Ajudo meu esposo na empresa e eu atendo muito cliente. Mas eu consigo estudar com o celular por perto, não tem problema, entendeu? Mas se é um ponto que está te desconcentrando, é importante tirar de perto. Autoconhecimento, né, Gê? A gente fala muito sobre isso também. Você precisa compreender como que você funciona, né? Ah, tem gente que estuda melhor pela manhã, tem gente que estuda melhor pela noite, Também. pela tarde. Então, isso tudo também é você olhar para dentro, né? Parar de ficar muito preocupado com vagas, com concorrência, na verdade, com, sei lá, quando vai sair minha prova e olhar para você. Profissa, você tem que olhar para você. O que é que eu preciso melhorar? Eu estou fazendo as revisões adequadamente? Ainda não? Melhora a revisão. Primeiro já começa pela parte básica, né, Gi? Faz essa coisa da programação, depois você vai evoluindo e é como se fosse assim, você vai resolvendo pequenos problemas no início da preparação e depois vão surgindo outros probleminhas maiores que aí você vai estar capacitado para lidar com eles desde que você já tenha uma base de metodologia formada, né? Tem que revisar, tem que saber essa coisa da programação, dos estudos, tem que ter a clareza para entender o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. E dessa forma você vai crescendo, né? Muito bom. Jéssica, deixa eu te fazer uma última... Oi, fala. Tem uma pergunta aqui que eu vi que eu queria responder. Vamos lá, vamos lá. O colega colocou aqui uma prova de 120 questões do CESP. Ah, o A Jonathan. cada um elimina um. Tá lá embaixo. Aqui, achei. Eu acredito que 85 questões marquei com precisão. Peraí. É porque ela ficou tão grande, ela ficou tão grande que eu fixei, mas não deu para agora. Pra Aqui. ler. Peraí. Que agora eu que não tô vendo. Não tá vendo? Peraí. Tô vendo. É uma prova de 120 questões do CESP, por exemplo, a cada um elimina um. Eu acredito que 85 questões marquei com precisão. Seria melhor deixar as 35 sem marcar ou resolver? Gente, seguinte, eu vou falar sobre a experiência que eu tive lá no DF, que foi minha primeira prova CESP certo e errado, eu nunca tinha feito. Aham. Eu deixei mais ou menos 10% sem marcar. Todas as pessoas que passaram marcaram 100%. Olha. Mas, deixa eu fazer uma ênfase nisso aqui. Então a dica é marcar 100%, né? Marcar 100%, mas quem que vai marcar 100%? A pessoa que sabe. Esse é o chute ali, entendeu? Então, assim, eu tinha condição de marcar 100%, eu tenho consciência que eu tinha, mas eu fiquei com medo. Qual seria a questão, Gê, que você deixaria em branco? Seria aquela que você lê o enunciado e fala, meu Deus, não sabe, não sei Não, a nem... questão que eu deixaria em branco é aquela que eu bato o olho e falo, eu não sei isso aqui. Nunca ouvi falar disso aqui.
Mas o que que aconteceu comigo na prova? Eu fiquei insegura, eu comecei a duvidar do que eu sabia, entendeu? Hum, Das questões que eu deixei de marcar, 80% eu ia acertar se eu tivesse marcado. uau. E eu só precisava de uma para me passar. Aí Da foi segunda só, tem, aí foi só a foi a questão minha estratégia que foi errada. da Eu fui já autoestima somente para a prova que eu tinha que deixar 10%. Eu fui preparada para isso. E para na deixar. verdade não precisei disso. Entendeu? Então, eu acho assim, você tem que ter o conhecimento, chegar na prova e marcar tudo que você sabe. Não fica bitolado, eu tenho que deixar 10%, eu tenho que deixar Não tanto existe essa X fórmula. questões. Não Sabe, existe. marca. Quem vai para uma prova de certo e errado vai para passar. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, Boa. ele não vai deixar 35 em branco. Ele vai marcar tudo que ele sabe. Olha Entendeu? essa pergunta da Então, Fernanda. Antes que a gente acabe, a gente tá acabando. Tem 5 minutinhos tá só. O Instagram acabando. vai derrubar nós. Passou rapidíssimo Te deu daqui uma hora. maturidade para aprender a gostar de fazer simulados, porque eu tenho as mesmas dificuldades que você. Fernanda, as minhas reprovações. Dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa. É você chegar lá e errar na prova, de tanto levar tapada na cara, eu resolvi entender que é um processo que eu preciso aprender em casa. Eu tenho que treinar em casa, não adianta. Quanto mais você prorroga esse momento de que você tem que fazer isso, pior vai ser para você, porque é no simulado que você vai se conhecer. Eu sei quando eu começo a ficar ansiosa em casa, eu sinto o mesmo sentimento que eu tenho na prova, aí eu já começo, bom, eu tenho que controlar isso. Então no próximo eu já tento me policiar. Então não é só uma questão de aplicação de conhecimento, é uma questão de controle emocional. É tudo Uau. aquilo que você precisa treinar para a prova. Então, se colocar na mesma situação, vai muito além do que só testar conhecimento. É muita coisa. Por exemplo, isso que eu estava falando da última prova, eu fiquei insegura. Por quê? No meu simulado, eu não testava deixar em branco em casa. E lá no dia, eu tive que deixar em branco porque eu fui na cabeça que eu tinha que deixar em branco, entendeu? Então, assim, até isso eu já estou testando em casa agora. Eu deixo em branco aquilo que eu sei que eu deixaria na prova, eu deixo em branco. Eu tento me colocar na mesma situação de novo, entendeu? Então, isso vai te aperfeiçoando. Quando você tiver essa consciência de que o simulado vai mais te ajudar do que te deixar frustrada, você começa a fazer. E aí você passa a gostar. Incrível. Gente, anota essa. Eu acho que essa foi talvez no finalzinho da live uma das melhores sacadas que você deve ter tirado aqui. Gê, muito, muito, muito obrigado. Para você que estava em casa, Obrigada, deixa seu coraçãozinho, segue ela lá, auditorafiscal.fit. E essa foi uma sacada fantástica. Quanto mais rápido vocês comecem a fazer simulado, dá a cara a tapa, mais rápido você cresce. Não tenham medo de fazer prova, não tenham medo de fazer questões. Lembrando, né, que a gente tem lives toda segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã, e terças e quintas, 18 horas. Se você ainda não viu as minhas outras lives, elas estão com replay aí no Instagram, no YouTube, no Facebook também. Essa live vai ficar salva para quem perdeu ou chegou depois. A gente vai botar ela aqui de volta. E, Jéssica, obrigado de novo pela sua generosidade. foi tão rápido. Muito mais sucesso ainda nessa sua jornada, que já é super vitoriosa. Que a sua posse venha nesse cargo, ou até em um outro cargo. A gente nunca sabe, né, o que Deus está preparando para a gente. Mas eu acho que o seu testemunho aqui prova, né, que é necessário a gente se dedicar muito, é necessário a gente abrir a mente, pedir ajuda, ter humildade e estudar com eficiência, né, estudar com um método que realmente vai nos ajudar a compreender todos esses processos que você falou. A gente falou de muitas coisas, na verdade, né, ao longo da live. E para você que está em casa comigo, eu vou tirar um print dessa tela aqui com a Jéssica e vou colocar no meu feed. Eu quero que você vá lá no meu feed no Instagram e digita lá qual foi o seu aprendizado dessa live. O que que você aprendeu que vai fazer com que você deu um passo a mais rumo à sua aprovação? Qual foi a sacada da Jéssica? O que foi que você ouviu daqui da gente hoje que foi bacana e que você vai começar a aplicar nos seus estudos, tá? Eu vou colocar o print lá. E mais uma vez... Oi? Também quero saber. Eu vou ficar curioso, saber o que a galera tá levando dessa live, porque é como a gente falou aqui ao longo dessa 1 hora, né? Passou muito rápido. A gente
fazer vários ajustes, né? É uma jornada que parece muito difícil no começo, mas que quando você começa a fazer os ajustes, quando você começa a compreender as suas melhorias, a comemorar suas pequenas vitórias, nossa, a gente falou tanta coisa aqui, a ter humildade, né? A responder todas as questões numa prova CESP, se você sabe, tem que responder, não pode ter medo, a fazer simulados, a dar cara a tapa, o que mais? Tem muita coisa, né? 48 Muito segundos bom. restantes. Deixa sua última mensagem aqui para o pessoal. Gente, o caminho não é fácil, é difícil, mas quando você tem um propósito bem firme na sua cabeça, vocês têm que aprender a usar todas as dificuldades para se fortalecer nesse propósito. E eu sempre falo para meus colegas, eles falam, Jéssica, nossa, você passou por tanta coisa. Gente, eu não comentei nem 1% do que eu já passei aqui para vocês. O Roberto sabe algumas, o Roberto nem sabe todas ainda, mas todas elas eu passaria de novo para poder chegar no nível de maturidade que eu tenho hoje. Então, se você está passando por alguma dificuldade, você está pensando em desistir, não desiste não. Daqui um mês,